Olá, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E o conteúdo que eu trago hoje é um conteúdo que eu venho pedir a sua oração. Você viu a capa desse vídeo? Mais de 2 milhões de pessoas correm grande perigo, grande risco de vida. Isso mesmo. Estados Unidos está preocupado. O presidente Joe Biden, até mesmo, ele já fez um discurso preocupado. Até um apresentador, meteorologista, quando ele começa a falar desse furacão Milton, que a intensidade dele é grau 5, um grau dos mais piores que existe, ele não aguenta, ele começa a chorar para você ver a situação. Mas nós sabemos que o Senhor deixou tudo claro na Bíblia e que nós já estamos aí no princípio das dores. Quando a mulher vem começando a ter aquelas dores de parto, o Senhor deixou bem claro isso. E nesse vídeo, o pastor, que eu tenho um respeito muito grande por ele, pastor Lamartine, ele dá uma explicação muito forte. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, parasse um pouco de pensar nas coisas e orasse, porque as coisas estão pouco e vão ficar piores, porque o Senhor está mostrando sinais e nós precisamos entrar em oração. Quero que você preste bem atenção. Esse conteúdo vou deixar os créditos a Adoradores da Net, canal abençoado por Deus. Precisamos entrar em oração, porque nós sabemos que a qualquer momento as coisas vão se estreitar mais. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. No final desse vídeo, venho te convidando, se você precisa de uma renda a mais, eu te mostro como que você consegue de 100 a 600 reais no teu orçamento. Preste bem atenção nesse vídeo. O furacão Milton, que está se aproximando dos Estados Unidos, foi classificado na noite da última terça-feira, dia 8, como categoria 5, a mais grave de todas. Esta categoria corresponde a ocorrências em que os ventos intensos ultrapassam os 252 km por hora, arrasando edifícios, construções, estradas e o que vier pela frente. Milton pode enfraquecer um pouco à medida de que se aproxima da Flórida, mas isto não quer dizer que o fenômeno não tenha um potencial devastador, pois até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu que o furacão Milton é o pior a atingir a Flórida nos últimos 100 anos. E a situação é tão preocupante que um meteorologista famoso dos Estados Unidos chegou a chorar ao vivo na TV ao informar a trajetória gravíssima do furacão. It's just an incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Maximum sustained winds are 160 miles per hour, and It is just gaining strength in the Gulf of Mexico, where you can imagine the winds, the seas are just so incredibly hot, record hot, as you might imagine, leading to this and becoming an increasing threat. Entretanto, recentemente o pastor Lamartine Pozzella também abordou este assunto em uma de suas últimas lives e revelou o que pode estar por trás desses grandes fenômenos que só estão se intensificando ao longo dos anos, e fez um alerta muito forte ao povo de Deus acerca desses acontecimentos. Toda a costa oeste da Flórida, a gente está correndo um grande risco. O governador da Flórida, para vocês terem uma ideia, o Ron DeSantis, ele quando foi falar, eu ouvi o discurso dele ao vivo, ele falou assim: olha, se você está na zona de evacuação, saia, porque senão você vai morrer. Não existe chance de você permanecer e continuar vivo. Então, saia, fuja. E por causa desses alertas, mais de 2 milhões de pessoas já evacuaram. E ainda estão evacuando a Flórida. As estradas estão lotadas, andando devagarinho. Mas todo mundo fugindo desta tempestade que eles estão chamando de a besta. Ou chamando de a tempestade monstro. Então eu vi vários depoimentos que cortaram meu coração.
E quando a gente tem o coração quebrado, a gente pode interceder. Porque só Deus pode, sabe, de alguma maneira amenizar isso, embora nós saibamos que isto são os sinais dos tempos que Jesus falou. Então, eu vi, por exemplo, um velhinho da cidade de Tampa que mora num barquinho. E ele disse que ele não ia embora, porque quando viesse o furacão, se ele fosse embora, quando ele voltasse, a casa dele ia ter desaparecido e ele ia ser morador de rua. Mas se esse homem não sair, ele vai morrer, porque aquele barquinho vai ser jogado pelas ondas como se fosse um barquinho de papel. Então é muito triste, gente, é muito triste, e nós podemos orar, porque nesta hora, quando o povo de Deus se junta em poder, em corrente de oração, a palavra de Deus diz que muito pode na sua eficácia a oração dos justos. Agora, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo, irmãos, aquele tempo que Jesus chama de princípio de dores, e este termo princípio de dores fala das dores de parto. Porque assim como o corpo da mulher avisa que está chegando a hora do parto, com dores de parto, Jesus disse que estes sinais da natureza seriam um aviso da sua vinda. Eu quero começar lendo para vocês uma profecia que Jesus trouxe lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre que lia, aqui fala de sinais no sol, a gente tem visto eclipses, na lua, né, eclipse solar, lunar. Mas aqui o que eu quero falar para vocês hoje é sobre a angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Eu sempre interpretava isso como sendo tsunamis. E o Senhor falou para mim nesta madrugada, não são tsunamis só. Isto daqui é o resultado de um furacão. São essa tempestade chamada de storm surge, que é uma tempestade que vem junto com ventos poderosos, com som ensurdecedor, ventos que arrancam árvores, derrubam postes, fazem carros voar, arrancam casas inteiras, levam pessoas, e as nações ficariam angustiadas por causa do bramido do mar e das ondas. Agora, sabe por que eu digo que isso é muito pior do que uma tsunami? Porque uma tsunami vem, passa e já deixa lá o seu, vamos dizer assim, a sua destruição. Mas um furacão, gente, dura muitas horas, dura 9, 10, 12 horas, com aqueles ventos horrorosos, de ventos, gente, um furacão de categoria 5 é acima de 260 km por hora, com os wind gusts, que são aquelas rajadas de vento, com mais de 300 km por hora, não tem uma casa que resista. Quando esses wind gusts, quando esses ventos de rajada batem a 300 por hora, não tem nada que resista. Se for um caminhão que é pego, ele é jogado. Se for um carro, é jogado. Se for uma casa, é jogada. Então, isso traz o mar inteiro para dentro da terra, gente. Então, o Senhor falou comigo, essa angústia que você está sentindo, meu filho, é a angústia que as nações estão sentindo. Aí eu comecei a procurar os vídeos no mundo inteiro falando deste furacão. O mundo inteiro, os próprios meteorologistas, os cientistas estão desesperados. Sabe por quê, gente? Porque a atividade de furacões, nós estamos na época, na temporada de furacões, mas só que agora os furacões não são de categoria 1, 2, o 3, são furacões devastadores, e o número desses furacões vai aumentar cada vez mais. Eu vi um depoimento de um meteorologista na Califórnia. O homem estava chorando, gente. Ele lida e trata com isso, porque ele está vendo as imagens do espaço, dos satélites, e ele está prevendo com o olhar de quem conhece. Olhar de quem conhece o negócio. E ele sabe que o que virá é algo muito terrível, gente. Então eu, que já experimentei 2 furacões de nível 1, fiquei apavorado, gente, apavorado. Eu abri a porta assim, vendo a chuva era horizontal, não é chuva assim, é vertical, é horizontal. As árvores todas no chão. No dia seguinte a gente sai,
tudo derrubado, árvores derrubadas, esse debris, né, que são os escombros, tudo jogado, uma sujeira e, sobretudo, vidas que se perdem. Lá em Orlando, como está bem no centro do estado, não vai ter o problema, por exemplo, das ondas chegarem lá, da Storm Surge chegar, mas em toda a costa da Flórida, gente, vai ter ondas invadindo a terra, quer dizer, os prejuízos vão ser bilhões. Imagine você voltando para sua casa e você não encontrando nada, ou você não encontrando nenhuma das suas lembranças, dos seus álbuns de fotografia, sabe? É uma tristeza. Eu vi testemunho de algumas pessoas dizendo, olha, eu estou tentando levar coisas que são importantes para mim, porque eu sei que quando eu voltar, talvez a minha casa não esteja aqui, ou se tiver, eu vou perder tudo. Então as pessoas estão tristes, estão chorosas, estão saindo, mas com pesar de olhar para trás e saber que, mesmo que tenha seguro, gente, eles vão perder coisas muito importantes. Então nós precisamos orar, porque muito pode na sua eficácia a oração do justo. Então, meus queridos, vamos estar orando. Eu queria falar mais a respeito disso. Eu quero trazer aqui para vocês um entendimento sobre a palavra de Deus, porque eu convoquei vocês para oração. Aí alguém vai dizer, mas pastor, nós vamos orar porque isso é um fenômeno da natureza. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Lá em Hebreus capítulo 1, versículos 6 a 8, o livro de Hebreus está comparando o poder de Jesus com o poder dos anjos. E aí, quando ele vai dizer que os anjos são muito poderosos, e ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem a Cristo, né? Mas quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e seus ministros labaredas de fogo. O livro de Hebreus, a palavra de Deus está dizendo que por trás de tempestades existem anjos. Existe a atuação angelical. Deus usa os anjos para provocar ventos e tempestades. Aí, obviamente, alguém vai dizer, mas pastor, isso aí são fenômenos climáticos. Sem dúvida alguma. Concordo com vocês. Mas existem tempestades que têm uma origem espiritual também. E Jesus está dizendo, olha, os anjos são poderosos, eles são aqueles que provocam tempestades, mas o Filho, ele está sentado no trono. Ele é muito superior. Isso a gente vê o entendimento disso quando Jesus vai atravessar o mar da Galileia. Na verdade, ele estava dormindo, os discípulos remando, saíram da região de Cafarnaum, atravessando o lago, indo para a cidade de Gadara, onde tinham os endemoniados gadarenos. E veio uma tempestade brutal, a ponto dos discípulos acharem que iam morrer. E eles acordam Jesus e dizem, Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui, Senhor, você não vai fazer nada. E naquele momento Jesus levanta e diz para o vento, acalma-te, e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança, ou seja, o Filho de Deus tem poder sobre os ventos. E tem poder inclusive sobre demônios que podem estar por detrás de tempestades. Alguns teólogos acreditam que naquela tempestade, não são todas as tempestades, algumas são meramente de fenômenos climáticos, mas alguns teólogos acreditam que aquela tempestade, ela tinha um fundo espiritual, porque eram os demônios que estavam lá na cidade de Gadara. Jesus ia lá para expulsar os demônios dos gadarenos, vocês lembram? E os teólogos dizem, não, eles estavam tentando impedir que Jesus chegasse lá e libertasse aqueles endemoniados, que tinham muita autoridade e botavam medo em todo mundo. E Jesus, ele repreende o vento e houve paz e bonança. E os teólogos dizem, na verdade, ele estava repreendendo não só os ventos, mas também os demônios que estavam por trás. Por quê? Porque esta capacidade e esta habilidade, de mexer com os ventos é uma capacidade angelical. E os demônios não perderam essa capacidade. Então, alguns teólogos, isso é uma teoria, não estou afirmando com certeza absoluta, mas existe uma possibilidade de que isso seja verdade. Mas aí alguém vai dizer assim, mas pastor, se Deus está querendo usar isso como um elemento didático para mostrar para as pessoas que está chegando a hora de Jesus vir buscar a sua igreja, Deus não vai desviar essa tempestade. Faz sentido também. Mas nós podemos orar
para que Deus diminua a força. Que ainda assim haja um elemento didático que Deus possa mostrar para as pessoas que está chegando a hora, porque tem gente que está dormindo, né, gente? Compartilha, comente e envie para alguém nos seus grupos de WhatsApp, porque todo mundo que receber, se cada um que receber passar para mais alguém, nós vamos ter uma corrente de oração poderosa que pode mover o coração de Deus. Amém? Que haja salvação, que haja arrependimento e que haja glória para o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixa aqui nos comentários. É muito importante quando você deixa o teu like, você deixa o teu joia. Com isso, a plataforma entende que o conteúdo está sendo relevante e manda para outras pessoas. Tem um botão aqui embaixo, um assinante desse canal. Não tem fidelidade. Ou você pode ser um semeador da boa semente. O código QR Code está aqui em cima no topo desse vídeo. Ou a chave Pix. O semeador, ele planta uma semente no meu ministério. O Senhor falou comigo. É 7 vezes mais aquele que plantar no seu ministério. Eu oro nos comprovantes. Saúde, livramento e multiplicação. O resto, se eu tenho pessoas que uma vez por mês, eles plantam no meu ministério, porque eles têm visto que o Senhor tem respondido a nossa oração por misericórdia, tá bom? Quero que você deixe o teu like, deixe o teu joia, que é muito importante. Fique com o vídeo agora, como que você consegue essa renda a mais de 100 a 600 reais no teu orçamento. Espero que seja bênção para a sua vida. Tem um processo aí para poder fazer, não é joguinho, nada, mas é na sua casa, com a sua internet, com o seu celular. Se você vê que não é válido, tudo bem. Mas eu creio que é uma complementação a mais no teu orçamento. Deixa o teu like, deixa o teu joia, que é muito importante para o canal. Fale para mim de qual estado e cidade que você está falando e deixa o teu like aqui e vai para a oração. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo até agora nesse momento, é porque você tem interesse dessa renda complementar no seu orçamento, que eu espero que seja bênção para a sua vida. Você vai aqui no primeiro comentário fixado, isso mesmo, aqui no primeiro comentário fixado. Às vezes as pessoas querem perguntar pelo WhatsApp ou deixa recado aqui embaixo. Como que faz? Preste bem atenção. É no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Você vai ver um link, você vai clicar nesse link e você já vai ser direcionado para o WhatsApp da irmã Ana Garcia. Ela tem uma mentoria, esta mentoria ótima, ela vai te dar o caminho entre as pedras, como que você consegue de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet e com o seu celular. E você vai analisar de tudo que ela for te explicar se é válido para a sua vida ou não. Eu creio que será bênção para você. É uma complementação a mais. Vai depender do seu esforço. Não é joguinho, não é ficar jogando, não. Você vai ter que trabalhar com o seu celular, com a sua internet, mas é na sua casa e você vai escolher o seu tempo. Então, se você entendeu, você vai aqui no primeiro comentário, vai estar no primeiro comentário fixado, vai ter um link, você clica no link, você já vai direto para o WhatsApp da irmã Ana Garcia e com isso você chama ela, ela vai te explicar como que funciona e você vai analisar se compensa ou não. Você tem condições de ganhar de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.